Glória a Deus, irmãos. Mais uma vez é muito bom poder estarmos na presença de Deus, cultuando o seu nome, glorificando a Ele, bendizendo a Ele pelo que Ele tem feito e já agradecendo também por aquilo que Ele ainda há de fazer. Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, melhor dizendo, ele vai dizer que Deus ele sempre faz em nosso favor, além daquilo que nós pedimos e pensamos. Deus ele tem muito mais para fazer nas nossas vidas, na nossa casa. Por isso nós temos razões e razões e razões para agradecer ao Senhor. Se pudéssemos colocar tudo no papel, ficaríamos horas e horas agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. Isso porque Ele é bom. A característica de Deus principal é a bondade. Deus, Ele não contém a bondade, assim como Ele não contém o amor. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é amor. Por isso, nós não devemos jamais perder de vista a característica do nosso Deus. As características do Deus que é misericordioso, bondoso, maravilhoso. E é muito interessante notarmos que mesmo quando Deus está aplicando a sua justiça, Ele está agindo com benevolência. Porque todos nós haveremos de convir que ser justo é algo bom, não é verdade? A justiça é algo excelente, algo louvável. É claro que para aquele que está andando em desobediência, quando Deus aplica a sua justiça, o resultado não será o melhor, ainda que não tenha sido esta vontade de Deus. Por isso que de antemão, Deus ele chama as pessoas. Deus ele alerta as pessoas. Se nós lemos nas Escrituras, nós observamos exatamente isso. Todas as vezes que Deus vem trazer um juízo, que é quando ele aplica a sua justiça, antes ele chama homens e mulheres ao arrependimento, a voltarem-se para Ele, a voltarem-se para aquilo que é bom, a voltarem-se para a sua vontade, o seu querer e a sua lei. Observemos, por exemplo, o que aconteceu no dilúvio. Ali, Deus levanta a pessoa de Noé. E ele foi como um pregoeiro da justiça. Ele ali foi um homem levantado por Deus e de antemão ele saiu a anunciar que haveria de acontecer isso e isso e isso. E ele tinha a missão de alertar todos aqueles que estavam indiferentes àquilo que Deus iria fazer para que voltassem para o Senhor. Isso durou todo o tempo da construção da arca. Se nós olhamos, por exemplo, também na história de Sodoma e Gomorra, nós vemos ali a pessoa de Ló. Ali ele era um representante de Deus e ali ele anunciava a mensagem de Deus, chamando aquele povo ao arrependimento, à mudança de atitude, porque a forma como eles estavam vivendo não eram condizentes com a norma que Deus, o Pai, havia estabelecido. E Deus, como juiz de toda a terra, estava chamando-os de antemão para arrependerem-se, para que eles não pudessem ser objeto do juízo de Deus. Em toda a história, mesmo dentro do povo de Deus, do povo de Israel, nós encontramos o chamado de Deus desta maneira. O chamado de Deus antes da aplicação do juízo. Nós conhecemos a história, muitos de nós, de que Israel foi levado ao cativo, foi levado exílio para a Babilônia por 70 anos. Isso já havia acontecido primeiramente com o Reino do Norte, chamado
reino de Israel, um pouco bem antes, eles já haviam sido subjugados pelo reino assírio, e logo depois também o reino do sul, chamado de Judá, também foi levado para o exílio, para a Babilônia. Mas quando nós lemos as Escrituras, nós vamos ver que antes de tudo isso acontecer, Deus sempre levantou profetas, Deus sempre levantou mensageiros, com a mensagem de chamado desses homens ao arrependimento. Era Deus chamando esses homens a que voltassem para Ele. Era Deus chamando homens e mulheres: vocês estão caminhando por caminhos tortuosos, e ao agirem assim, vocês estão caminhando para a morte. E eu, para aplicar a minha justiça, porque eu não posso negar a mim mesmo, vou ter que aplicar o juízo. Mas Deus não queria hipótese nenhuma que isso acontecesse. Por isso Ele levantou homens, mulheres, como profetas e profetisas nesse sentido. Não é diferente nos tempos de Jesus. E a partir do estabelecimento do reino de Cristo, de ter chegado o reino entre nós, Jesus primeiramente começa a chamar homens e mulheres a que se arrependessem e voltassem para o Senhor. Quando Ele exerce o seu período de 3 anos e meio aqui na terra, Ele comissiona os seus discípulos levam isso adiante, levam esta mensagem, e há 2000 anos Deus tem chamado homens e mulheres para que chamem outros ao arrependimento, pois está chegando um dia em que Ele irá agir com justiça. Não há como negar tal coisa. E diferentemente de juízos de Deus na história, Deus aplicará o juízo na eternidade. E nós já estamos no limiar desse tempo. Por isso que, ao olharmos para a ideia de Cristo julgando, nós não temos que ter aquele sentimento de pavor. Porque, na verdade, esse será um momento de grande alegria, porque Deus estará estabelecendo por completo, de uma vez por todas, a sua justiça. E isso é algo bom. Isso é algo muito, muito bom. Pensando desta forma, irmãos, o chamado de Deus para nós, aqui como igreja, é que nós tomemos para nós esse chamado, primeiro, de guardarmos o nosso coração, de amarmos o Senhor com todas as nossas forças, de guardarmos o depósito da nossa fé pelo Espírito Santo, vivermos em obediência à santa palavra de Deus. Em segundo, aceitarmos também o chamado de Deus de anunciar aos outros que Jesus Cristo está voltando. Anunciarmos a outros que o fim está próximo. É claro que a semelhança de Noé, de Ló e dos muitos dos profetas, ao fazer isso você vai ser caluniado, você vai ser taxado de fanático, você vai ser taxado de gente doida, bitolada. Mas não nos esqueçamos do que Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas a sua palavra jamais passará. E aquele que faz a sua vontade, isso nas palavras do apóstolo João, serão aqueles que permanecerão para sempre. Se eu e você assim agirmos, nós estaremos cantando com o Senhor naquilo que Apocalipse vai dizer que é
as bodas do Cordeiro. Eu não sei se você sabe, mas as Escrituras registram que haverá um casamento. E todos nós sabemos que um casamento não é um momento de choro, ou se choram é de alegria. É um momento de celebração. Deus já reservou um dia em que Ele realizará esse casamento. E que casamento é esse? É o casamento entre a igreja do Senhor e Jesus Cristo. O noivo com a noiva. E eles se reunirão num determinado tempo já escolhido pelo Senhor. E neste momento, nesse dia, haverá alegria abundante. Neste momento haverá paz abundante. Apocalipse vai nos dizer que as coisas que antes nos faziam chorar não mais vão existir. Aquilo que nos fazia entristecer não mais vai existir. Aquilo que tirava o seu sono, aquilo que tirava a sua paz, não mais vai existir. Não mais. Porque o maior de todos os inimigos já vai ter sido vencido uma vez por todas. E esse maior inimigo é a morte. E esse dia, por causa disso, esse dia será um dia de muita alegria. E nós estaremos na presença daquele que é a fonte de toda vida, que é a fonte de toda alegria, que é a fonte de toda paz, Jesus Cristo. E hoje o que nós vemos por enigma, como o apóstolo São Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, nós veremos face a face. Você não vê Jesus Cristo aqui. Eu não vejo Jesus Cristo aqui. Ainda que nós o sintamos no nosso ser, do nosso coração. Ainda que nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz, deixou registrado. É por isso que nós somos chamados a viver pela fé. Mas vai chegar um dia, e Jesus deseja que todos nós estejamos nesse dia, em que nós conheceremos tal como nós somos conhecidos. Isso é maravilhoso. Essa é a bendita esperança. E ninguém pode tirar essa esperança da gente. Ninguém. Porque quem garantiu foi o próprio Deus, na pessoa de seu Filho Jesus, que também é Deus. Garantiu para nós que nós teríamos acesso a este lugar de glória. E como é que ele fez isso? Quando ele, há 2000 anos atrás, ele veio cumprindo uma missão. Missão essa que já havia sido estabelecida antes da criação das coisas. E ele veio numa região lá da Galileia. Nasceu numa humilde manjedoura. Aos olhos dos ricos, aos olhos dos poderosos, ele era um ninguém. Na profecia de Isaías, capítulo de número 53, vai nos dizer que nele não se via beleza nenhuma. Em Jesus, homem, não se via nada que pudesse dizer esse aí era o Messias. Por isso que muitos religiosos da época negaram o Senhor, não aceitaram o Senhor. E muitas vezes caçoaram ao dizer, será que pode vir alguma coisa de lá daquele canto? Será que pode vir profeta da Galileia? Mas ele veio, cumpriu a profecia. Ele cresceu, foi poderoso em palavras e em obras.
Aleluia, isso me comove demais. Saber que o meu Senhor, Ele já esteve aqui. E Ele esteve aqui antes de eu nascer e esteve aqui por mim. Porque Ele já me via lá na frente, 2000 anos depois. Ele já via a mim e a você. Ele veio por mim e por você. Porque Ele sabia que quando nós estivéssemos aqui, nós íamos passar por muitas tribulações, nós íamos passar por muitas dificuldades, nós íamos viver com aquele sentimento de incompletude na vida, e Ele, por nos amar incondicionalmente, como eu disse, Ele, por ser o amor, Ele se condoeu com isso, porque nunca foi a ideia de Deus ver a mim e a você sofrendo. Nunca foi. Se você lê as Escrituras, você vê exatamente isso. Quando Ele tudo criou, Ele deu um sorriso, por assim dizer, porque Ele viu que tudo era bom. E Ele quer restaurar isso que é bom, que foi manchado pelo pecado, pela desobediência dos nossos pais, e isso contaminou toda a raça humana. Isso trouxe consigo a morte, trouxe as dores. E Ele veio, Ele pega isso, essa mancha nossa, isso que nos faz sofrer, toma sobre si, vai na cruz, paga pelos nossos pecados e diz a mim e a você hoje: se você olhar para a minha cruz, se você olhar para mim, seus pecados vão ser perdoados e eu vou te dar vida eterna. Aleluias. Aquilo, em outras palavras, aquilo que você está padecendo agora por conta disso não mais vai acontecer. Porque eu levei no seu lugar. Tudo porque eu te amo, só por isso. Não porque você é alguém muito bonitinho, muito perfeitinho, não. Cada um de nós aqui conhece as nossas limitações. Cada um de nós aqui conhece as nossas fraquezas. É porque Ele nos ama. E não ama só nós não, irmãos. Ama toda a nossa casa. Ele ama toda essa cidade. Ele ama toda essa vizinhança. Ele ama todo mundo. Por isso, Ele, ao estar entre nós, viveu, manifestou-se com poder, pegou aquilo que era o pior resultado da nossa situação de pecado e venceu, que era a morte. 1 Coríntios capítulo 15 vai relatar para a gente exatamente isso. E ele vai nos dizer que Jesus, Ele é a primícia dos que dormem. E em outras palavras, a morte não vai ter vez sobre nós. Sobre aquele que crê em Jesus. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque Jesus pegou isso e levou. Mas aí vem aquela pergunta: mas por que se eu creio em Jesus, por que ainda se Jesus não voltar, eu ainda passarei pela morte? O que nós precisamos entender é que além de nós existem outros para serem alcançados. Foi o que o Senhor disse para Daniel. Deus revelou uma mensagem para Daniel. Mensagem poderosa, gloriosa de restauração. Mensagem essa que dizia que o reino de Deus viria com poder sobre a terra.
Mas Deus diz para Daniel: Daniel, isso não vai acontecer agora, isso vai ser muito depois. Agora você vai ter que descansar com os seus pais para que isso aconteça. Em outras palavras, em momentos em que nós estamos nos enlutados por um crente em Jesus, nós não estamos desesperados. Eu gosto sempre de usar a expressão: no momento de luto, nós, com o crente Jesus, nós não dizemos adeus, nós dizemos até logo. Até porque, enquanto ele está aguardando o cumprimento integral da obra de Jesus, que é o vencimento de uma vez por todas da morte, ele vai estar lá na presença de Cristo, junto de outros, adorando e servindo ao Senhor, aguardando o momento de novamente unir-se com o seu corpo, agora um corpo não carnal, não um corpo sujeito à morte, não um corpo sujeito às dores, mas um corpo espiritual. Um corpo novo, um corpo do céu. De todas as formas, a nossa esperança, ela não pode ser acabada. Ela não pode ser tolhida, lançada para fora. Não pode. E eu não sei qual é a sua expectativa nesse sentido, mas essa era a mensagem dos irmãos do primeiro século. Quando você lê todos os evangelhos, quando você lê todas as cartas, você vai ver que a mensagem do evangelho era esta. Infelizmente, nós encontramos um tempo em que a mensagem que se prega, dita cristã e evangélica, ela é muito imediatista. Ela é muito para aqui, para o mundo daqui. É claro que o Senhor vai te prover. É claro que o Senhor vai te manter. Ele vai manter a minha casa. Mas a esperança maior não está aqui. Isso é bíblico. Até porque tudo isso que está aqui, isso que eu estou pisando, você está pisando, vai acabar. Haverá de existir um novo céu e uma nova terra. É o que as Escrituras dizem. Isso não é mensagem terrorista, irmãos. Não é mensagem para colocar medo, mas é de esperança. Eu me recordo que quando criança, essa era a mensagem mais corrente nas igrejas. E a própria vida das pessoas, enquanto estavam aqui, era diferente. Porque quando eu sei que a minha vida, ela é além dos anos que o Senhor tem para me dar aqui, eu vivo melhor o presente. Isso é interessante. Eu vivo melhor o presente. Eu priorizo aquilo que deve ser priorizado mais no presente. Eu amo mais. Eu me dedico mais. Eu confio mais no Senhor. Eu descanso mais no Senhor. E quando eu olho e vejo tanta coisa nesse mundo, eu não me desespero. Porque se você parar um tempo e ficar de olho numa televisão, num jornal, você desiste do ser humano. Ou não? Porque o que você vê
é só tragédia, é só violência. Você chega num ponto e fala, será que tem jeito para esse povo? Será que tem jeito para essa terra? E por mais que façam e programas sociais, por mais que agem, não adianta. Porque o desvio começa inclusive lá em cima. Aqueles que deveriam cuidar da população é aqueles que estão solapando contra ela, estão roubando da sociedade. Onde é que a gente vai encontrar esperança? Só em Deus. É só nele. É só no Senhor que nós encontramos esperança, não há outro lugar. Somente Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e que antes de qualquer coisa, antes de buscar os seus próprios interesses, Ele se doa para os seus súditos. Totalmente na contramão daquilo que nós vemos aí hoje. Realidades como estas nos fazem a nos voltar para o Senhor e ter certeza que de fato a esperança só está no Senhor. Aí sabe o que acontece? Quando eu olho para tudo isso, eu não me desespero, porque eu sei que um dia o Senhor já determinou, e ninguém muda essa data, porque Ele é Deus. Ele determinou que tudo isso aí vai passar. Tudo vai passar. Uma hora já está determinado, tudo vai passar. E o reino glorioso do Senhor vai ser de uma vez por todas estabelecido. Aleluias. Quem vai ser o nosso governante vai ser o Senhor Deus. Ele vai estar entre nós, o seu Cristo vai estar entre nós. Isso nos dá tranquilidade, nos dá paz. E sabe o que Ele quer fazer para nós, enquanto isso não acontece? Ele quer nos dar o seu Espírito. Ele voltou para o céu, Jesus. Esse Jesus que esteve entre nós, Ele retornou para o céu. Ele está olhando cada um de nós aqui nesta noite. O seu olhar está para cada um de nós aqui. Ele nos enxerga. Ele nos vê. E não é ilusão, não é balela, é verdade. E para que eu e você não estejamos sozinhos diante dessas circunstâncias adversas, Ele nos dá o seu Espírito. O seu Espírito que é para nós o Consolador, a verdade, a direção. Mas sobretudo, o Espírito Santo ele foi deixado para mim e para você, à nossa disposição, à disposição daqueles que buscam ao Senhor. Esse Espírito Santo foi deixado para que eu e você pudéssemos ser testemunhas do Senhor. Testemunhas. Aqueles que revelam onde quer que vão a glória de Cristo, que representam a presença, que representam o próprio Jesus entre os homens. Para que você chegue até lá e você se mantenha com esperança, para que você se mantenha com alegria, para que você se mantenha de pé. Está aí o meu Espírito. Está aí o meu poder do alto. Ele está disponível. Ele está liberado. E todos aqueles que são chamados pelo Senhor, todos aqueles que são trazidos pelo Senhor à sua presença, têm livre acesso a esse dom. Tem livre acesso a esse poder do alto. Tem livre acesso a essa dádiva do céu. Porque a própria palavra dom significa isso, dádiva, presente. É um presente. Se eu e você nos entregarmos por completo ao Senhor, deixarmos que
Ele seja tudo na nossa vida. Entendermos de fato qual é a mensagem central do Evangelho de Jesus. Desejarmos ansiosamente o seu retorno. Desejarmos ansiosamente participar dessas bodas do Cordeiro, participar dessa festa angelical, para que nossa esperança não murche. Ele nos dará o seu Espírito. Eu não sei se os irmãos estão entendendo muito bem esta mensagem. A minha oração é para que sim. Eu não sei a sua expectativa para isso. A minha oração, irmãos amados, em nome de Jesus nesta noite, é para que arda dentro de nós esse desejo. Para que a gente possa guardar o depósito da nossa fé até a revelação de Jesus. Sermos vitoriosos em meio às dificuldades, aos embates que se nos vêm durante esse período de nossa peregrinação até o Senhor Jesus voltar. Porque eu tenho comigo, eu não posso sozinho. Sou incapaz. Sou pequeno demais. Posso ter o que for deste mundo. Não posso vencer. Eu só posso vencer com o poder do alto. Eu só posso vencer com a ação de Deus na minha vida através do seu Santo Espírito.